É um prazer contar com vocês aí, com a presença de vocês. A gente sabe aí, né, os desafios, né, tudo que o mundo inteiro ainda está passando. Então, fico muito feliz mesmo de ver o engajamento, todo mundo interessado em participar, em buscar conhecimento, buscar novos contatos. Não vou me alongar muito, tá? O formato é bem semelhante ao de ontem. Só um comentário aí que é a respeito das perguntas, né? Vocês viram ontem, a gente tentou tocar aí o máximo de perguntas possível e a ideia é, depois das perguntas, a gente consolidar aquelas que foram enviadas pelo chat e não foram respondidas, tá? Então, essas aí depois a gente encaminha para os palestrantes e eles vão responder por escrito e a gente devolve para vocês. Inclusive, algumas perguntas, por exemplo, de ontem, que encaixam melhor em outra agenda ao longo da semana, a gente também vai fazendo, vai posicionando, tá? Que mais? É isso. Eu vou ficar alguns minutos, inclusive, ao término dessa agenda, tá? Para a gente interagir também, se quiser fazer um bate-papo aí. E só fazendo também a apresentação formal da nossa palestrante de hoje, né? Ela é a Kai Klandorf. Ela representa a instituição Kodanik, que em português seria Bom Cidadão, né? Que também o nome oficial é a Rede de ONGs da Estônia, tá? E também fazendo uma rápida recapitulação, né, em termos de sociedade civil organizada e tudo mais, aqui na Estônia especificamente, é muito divulgado, né, a relevância do papel da sociedade civil. Tá? Eles levam isso muito a sério, tem isso muito bem estruturado. E isso começou já no período imediato pós-União Soviética, né? Vocês devem saber aí, a Estônia passou por um período de quase 50 anos de comunismo, né, como República Soviética. E, na realidade, isso já vem, né, em termos de dominação desde os anos 1200. Então, são mais de 800 anos da Estônia sofrendo ocupações, invasões, né? Mas uma coisa que chamou muita atenção quando me mudei para cá é que as pessoas falam, né, de períodos históricos, etc., sempre teve esse sentimento de nação, né, do povo estoniano mesmo. E isso se traduz através do canto de coral, que tem festival de coral, de música aqui, inclusive como forma de protesto pacífico, e também o idioma, né? Pensando numa população tão pequena e ao longo dessas dominações, 800 anos, conseguiram preservar o idioma. E aí, de fato, o que surpreende também é ver que de 90 para cá, a Estônia se reconstrói muito através da sociedade civil, né? A organização da sociedade civil, que viabilizou uma série de ações, de reformas, inclusive a criação de uma nova classe política, né? A qual, por sua vez, promoveu outras reformas, promulgou uma nova Constituição e viabilizou toda a construção, né, da Estônia moderna, por assim dizer, da sociedade digital que a gente viu um pouco ontem. E também outro ponto interessante que eu quero destacar é, em termos de resultados e impactos da sociedade civil, né, no bem-estar da população, né, e principalmente em renda per capita. Alguns de vocês já devem ter visto meu gráfico, que mostra que a Estônia sai de 1991 com uma renda per capita anual de 72 euros, e essa renda ela aumenta progressivamente, exponencialmente, então de 72 euros em 91 para quase 20 mil euros em 2018. Tá? Um aumento de 275 vezes em menos de 30 anos. Então, isso é muito surpreendente e passa inevitavelmente, necessariamente, pela sociedade civil organizada, parte do trabalho que a Kai e a equipe dela desenvolve aqui na Estônia. Então, sem mais delongas, vamos dar início à agenda. De novo, agradecer a presença de todos e bom evento, boa apresentação. Kai, the show is all yours. Thank you. I cannot still share nor start video. Okay, let me just switch something. Now I think you're able to. Yeah. Aha, I am. Perfect. Okay, we are seeing your screen. Mm-hmm. Very good. Can you also see me? Hello. Yes, now we can. Okay, yeah, we see you. Perfect. Okay. Hello, everyone. I'll just do her part, okay? I'll translate for them. Okay. We already have participants raising hands.
So I assume people already want to share or ask something. Yeah, that's fine. We will leave questions for the end. Pessoal, então nós vamos fazer a apresentação hoje, assim como ontem, e as perguntas no final, ok? Tradução consecutiva também, assim como ontem. Okay, let's go. Okay. Thank you for organizing this webinar. Thank you for inviting me to present. My name is Kai Glander, and I'm the Executive Director of Network of Estonian Nonprofit Organizations. So what would I share today is, first of all, talk about our organization, what we do, what is our role, and then move on to a larger part of civil society in Estonia and what it consists of, and how we actually, what kind of a relationship does the civil society have with the government. Pessoal, obrigado por me receber e organizar esse webinar. Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente trabalha e como a sociedade civil na Estônia está organizada. So to first off, Network of Estonian Nonprofit Organization, the short version of is NENO, is an umbrella organization with quite a small team. We only have 7 staff members, but we have 106 member organizations from all different areas and fields of work. But we don't have people as members, we only have organizations. So we are this, what you call an umbrella organization. Nós somos da rede de ONGs da Estônia, que a abreviação é a sigla NENO, e nós somos uma organização guarda-chuva, né? E uma equipe pequena, no total de 8 pessoas, e os nossos membros totalizam 106 organizações não governamentais, ONGs. E por isso que a gente fala que nós somos uma organização guarda-chuva, porque nós não temos pessoas como membros, nós temos organizações como parte da nossa rede. And Estonian-wise, we're also considered quite an old organization. We're established in 1991. Officially, our organization is established in 1994, but a predecessor established in 1991, which is immediately after the collapse of the Soviet Union, and it is considered to be an sort of agely organization in Estonia. Nós somos considerados uma organização antiga aqui na Estônia. Nós somos fundados oficialmente em 1994, mas tem uma organização que precede a gente, que foi fundada em 1991, que foi imediatamente direto após o colapso da União Soviética. What we focus on in NENO is our main role is advocacy organization. So we are responsible for enabling an environment for civil society. That means that we, together with the government, establish a legal system or make sure that the legal system enables and supports the work of civil societies. Nós somos uma organização focada na atividade de advocacy, né, que seria basicamente um ativismo, que é para viabilizar um ambiente para a sociedade civil. E nós trabalhamos em conjunto com o governo para criar um sistema legal que suporte a sociedade civil. The second most important role we have or we carry is capacity building. So additionally to making sure that the legal system and financial system supports the operation of non-governmental organizations or civil society organizations, but we also make sure that people have the necessary tools, they have the necessary knowledge, and they have the necessary sort of awareness of how to actually implement their activities in a strategic and sustainable way. So we make sure that we have capable civil society organizations, which is CSOs, in Estonia. E o segundo pilar que nós trabalhamos é em termos de construção de capacidade, basicamente de empoderamento, que é para fornecer as ferramentas e conhecimentos necessários para outras ONGs, né, de forma que elas possam atuar e ter um resultado sustentável nesse segmento.
The third area that we focus on is civic awareness. We have our own communication portal, which is named Kodanik, Good Citizen, or in Russian, Хороший гражданин. So this is our communication platform. We provide weekly newsletters. We provide our own magazine. And do all kinds of different events in all 3 languages. So the information portal is the largest and has the most sort of comprehensive and overarching information about civil society in Estonia. E a terceira área é com relação a gerar conscientização na sociedade, né, na população. E essa terceira área a gente chama ela de bom cidadão, ou Kodanik em estoniano, ou good citizen em inglês. E a gente trabalha principalmente com comunicação, por exemplo, através de newsletters, organizando revistas, eventos e fazendo isso nos 3 idiomas amplamente falados na Estônia: o inglês, o português o inglês, o russo e o estoniano. E a gente também olha, né, para gerar comprometimento da população com a sociedade civil. We follow 7 strategic goals. I'm not going to go through all of them, but it basically, this is our strategy. So we are an organization that, as a principle, sort of harnesses the value of shortness. Our bylaws are only 1 page, and our strategy is basically these 7 statements. So our mission is to give voice and advocate on behalf of Estonian public benefit organizations, and we dedicate our work to the development and promotion of civic actions. And we do that through those 7 aims, and that's pretty much all our strategy, put to very short and brief statements. Nós seguimos basicamente 7 objetivos estratégicos. Nós não vamos passar sobre todos eles hoje, mas eles são basicamente a forma que a gente atua. A nossa estratégia desdobrada em princípios, né? E o principal objetivo, na verdade, é aumentar e alavancar a sociedade civil. E para isso nós temos estatutos internos, né, que dão um direcionamento, dão a missão, né, e servem para promover e para aumentar a voz dos participantes da sociedade civil. And as I mentioned, we have 106 member organizations. We have currently 7 full-time staff members, 8 people hired in total, but 2 of them have not a full-time job. We provide workshops for about 200 hours per year. We carry out or participate in 15 working groups that are established by different ministries. We have more than 60 volunteers helping us with different activities, for instance, the magazine. We manage our 3 different networks, and all of those networks together have 150 civil society organizations and as members. And altogether in Estonia, there are 22,000 civil society organizations that we basically consider our entire reach. Bom, e aqui é um pouco mais do horizonte em termos de números. Igual ela comentou, como organização guarda-chuva são 106 membros, e a equipe da Neno especificamente são 7 pessoas no staff, mais um que não trabalha full-time, é temporário, e eles organizam também workshops, aproximadamente 200 horas de workshops por ano. São divididos em 15 grupos de trabalho, 15 GTs, e tem interface com 5 ministérios do governo estoniano. Eles contam também com o apoio de mais de 60 voluntários que ajudam, por exemplo, em ações como a revista. E eles também fazem a gestão de 3 outras redes de ONGs, que totalizam 150 ONGs, e o número total da Estônia em termos de organizações de sociedade civil são 22 mil atualmente.
Our funding, our budget is not that big. Our yearly income is slightly below 300,000 euros. It varies between years, but it is roughly 300,000 euros, around that every year. And our biggest expense is salary, as majority of advocacy and sort of democracy and human rights organizations, then staff costs is always the largest part of your expenditure. And over half of our income comes from public funding. So we are a strategic partner of the Ministry of Interior, which is in Estonian Siseministeerium. And they fund our sort of sustainability, and we as a strategic partner then carry out activities that we agree upon together. Nosso orçamento não é tão grande, ele atualmente está pouco abaixo de 300 mil euros por ano, e a nossa principal despesa está relacionada a salários, né, a questão de pessoal, assim como outras organizações, né, que trabalham com ativismo, advocacy, direitos humanos, né, nossa principal despesa está em pessoal. E mais de 50% da nossa receita atualmente vem de financiamento público, principalmente através do Ministério do Interior da Estônia, com o qual nós fazemos atividades, né, previamente acordadas e planos de ação definidos. Last year, a quarter of our income also came from Open Estonia Foundation that shares the Norway, Liechtenstein, and Iceland fund, which is the Active Citizen Fund. So this means that we not only have funding from Estonian government, but also other European funding opportunities. And also we help to put together a research document for the Civil Society Sustainability Index, and that is funded by the US aid. So we have a proportion of our funding also comes from foreign funding. Bom, e no último ano, eles também tiveram 25% do orçamento providenciado pela Fundação Open Estonia, né, que então mostra que eles não são só financiados por governos, né, eles também recebem aí financiamento de outras entidades da Europa, e eles trabalham em atividades para colocar, por exemplo, levantarem índices, né, de organização da sociedade civil. E isso serve para outros países do mundo, o que também justifica funding, ou orçamento que eles receberam, financiamento de organizações como a USAID. We also additionally earn our own income from providing services like trainings and workshops to both ministries and public institutions and civil society organizations as well. These are all with the aim to make sure that we are not dependent on any certain funder. For civil society organizations to maintain their independence, it is vital not to be dependent on one source of income, but to have different variety of incomes to grant that if one funder is, if you lose a funder, then you will still manage and you will be still able to carry out activities. E nós também geramos receita através de atividades próprias, como treinamentos, workshops, né, que fornecemos para ministérios e para outras organizações da sociedade civil. O objetivo disso é que a gente não se torne dependente de somente uma fonte provedora de financiamento. A gente quer manter a nossa independência e, por isso, é importante ter uma variedade, né, de fontes de receita, porque aí, dessa forma, a gente, sim, consegue continuar gerindo a nossa organização e conduzindo as nossas atividades. Looking at Estonian civil society history, it starts in the 19th century, in the second half, so basically after World War II, but was practically eradicated during the Soviet occupation. Some of them carried out activities illegally, some of them re-established after Soviet era.
So we have some sort of organizations that maintain their history through the Soviet era, but majority of civil society organizations are established after the Soviet era. So basically, there are only a couple of organizations that claim to be older than 30 years, but majority of Estonian civil society basically starts in the beginning of 1990s. A história das organizações da sociedade civil, né, aqui na Estônia, elas têm um início, uma história aí, basicamente na segunda metade do século XIX, porém, as atividades de sociedade civil elas são erradicadas praticamente durante o período da União Soviética. Algumas atividades ainda continuavam a ser conduzidas de forma, às vezes, até ilegal, mas, porém, esse segmento refloresce após a queda da União Soviética. E algumas ONGs ainda alegam que tinham atividades, né, que já tem um período anterior de atividades, que já são mais antigas, mas isso não é necessariamente verdade. Então, grande parte do movimento que existe hoje, ele começa ou recomeça a partir dos anos 90, que é quando a Estônia restaura sua independência. During the 90s, majority of the civil society organizations that were established were done so with foreign support. A lot of the funding came from US, for example. Another very important landmark is 2002, when we established the civil society development concept known as ECAC. So this is a document that frames the communication between, or the partnership between the government and the civil society. E de fato nos anos 90, igual eu comentei, que a maioria das organizações de sociedade civil se estabelecem, e um ponto importante disso foi o funding, né, o financiamento recebido de países como, por exemplo, os Estados Unidos. E um marco para isso, nesse movimento, foi no ano de 2002, quando foi estabelecido o chamado Conceito de Desenvolvimento da Sociedade Civil Estoniana, na sigla ECAC. E só fazendo parênteses, no manual de orientações que foi encaminhado para vocês, tem um arquivo do ECAC completo disponível em português, que a gente traduziu. E justamente esse material ele serve para enquadrar, colocar em moldes qual que é o modelo de parceria entre a sociedade civil e o governo estoniano. Currently, there's a committee that makes sure that the civil society development concept is honored. It means that the cooperation between the government and the civil society is respected. The committee has about 30 members. Equal amount of them are both civil society representatives and representatives from the public sector. So in Estonia, the civil society sector is governed by the ministry or the Minister of Population, and she, in our case, is running or sort of managing that committee. Atualmente existe um comitê para garantir o funcionamento e o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesse documento, chamado ECAC, e existe um comitê. Esse comitê ele é composto por aproximadamente 30 membros, né, e 50% são representantes da sociedade civil e 50% são, né, do setor público. Então, esse comitê ele garante que a cooperação entre o governo e a sociedade civil ela está sendo respeitada. E aqui na Estônia, o setor da sociedade civil ele é gerido basicamente sob as diretrizes do Ministério da População. So now, after the establishment of ECAC, there have been many different practices for cooperation between civil society and different ministries. So now, when it's the year of 2020, we already talk about, for example, every ministry having their own strategic partner among the civil society organization. So there is more openness, there is more cooperation, even co-creation in some cases, and quite a lot of more trust between civil society
and the public institution and ministries. E após o estabelecimento desse chamado ECAC, muitas práticas, né, que ajudou a desenvolver muitas práticas entre a sociedade civil e os ministérios aqui da Estônia. E a partir desse ano agora de 2020, a ideia é que todo ministério possa desenvolver parcerias estratégicas específicas, né, com entidades da sociedade civil. Isso com o objetivo de gerar mais abertura, mais cooperação, mais cocriação entre a sociedade civil e o setor público e, por fim, gerando ainda mais confiança. So when we look at the civil society in Estonia, the largest part of organization are, so we, as I mentioned, there are 22,000 organizations in Estonia in total. Majority of them focus on recreational activities, free time. All of the sports clubs in Estonia are civil society organizations. Quite a lot of organizations only deal with culture. A lot of organizations focus on neighborhood activities. Then education is quite a popular area, social sector, and religion. The list of areas where we have civil society follows. So there's plenty more, but these 7 are the ones that we have. These areas altogether define the majority of civil society organizations in Estonia. E quando a gente olha hoje para a sociedade civil na Estônia, em termos de organizações, né, a maior parte das 22.000 instituições que foi mencionado anteriormente, elas focam na área de recreação. Na verdade, se a gente olhar a lista, né, o número 1 seria em áreas de esporte, número 2, cultura, número 3, atividades de bairro, número 4, educação, número 5, sociedades do setor civil e número 6, religião, né, atividades religiosas. E aí tem várias outras atividades também aqui no slide que vai ser disponibilizado para vocês depois. Então, essas são as 7 áreas principais, né, que concentram o maior número de organizações da sociedade civil. So when we look at, for example, volunteering, then majority of Estonians who volunteer do so in the area of benefiting their own neighborhood or their own sort of village movement, and their own community. That's the part where volunteering is most popular. When we look at free time and sports, these are mainly service providers. E quando a gente olha, por exemplo, para voluntários, a maioria das pessoas que se engajam em trabalhos voluntários atualmente faz olhando benefícios de comunidade, né? Basicamente aí trabalhos comunitários, seja nos seus bairros, nos seus vilarejos. Aqui na Estônia tem muitos vilarejos, cidades super pequenas, afastadas, zonas rurais, né? Esse tipo de movimento. E quando a gente olha em termos de lazer, né, ou de tempo livre, é muito focado em atividades esportivas. And in the background, you can see a picture of Opinion Festival. Arvamus Festival. It's one of the largest civil society events in Estonia. It is an event organized in the center of Estonia in a small town called Paide. Roughly 20,000 people attend the festival every year. It's the kind of place where you can actually just meet with any minister, even the prime minister. You can just walk to the president and ask questions from her. It is a very sort of relaxed and open festival where both civil society, public institution representatives and politicians attend every year and come together to share their ideas, to discuss on different issues, and together find solutions to the problems that we are facing. I'm just not sure if I'm seeing the correct slide about the festival. Oh, so you say in the back of the... Yeah, it's the background photo, yeah. Então, pessoal, a foto do fundo ali que vocês estão vendo, basicamente ela foi tirada em um festival que acontece aqui na Estônia, o Festival Opinião, e é um dos maiores eventos relacionados à sociedade civil, numa pequena cidade chamada Vaida.
mas apesar de ser pequena cidade, o festival é muito grande, ele reúne aproximadamente 20 mil pessoas todo ano, e o que é interessante é que nesse festival você pode se encontrar com ministros, até com o primeiro-ministro, é um evento super tranquilo, né? As pessoas podem conversar com as autoridades, até com a presidente, então a ideia é justamente essa, ser algo mais aberto, que tenta engajar a sociedade civil, o setor, as instituições, né, do setor público de modo geral. When we look at the Estonian civil society compared to other Eastern European countries, then Estonia is considered to be the strongest civil society. We see that, so this is the Civil Society Sustainability Index that USAID is putting together each year. And the lower the points are, the stronger the civil society is. And we can see that a very problematic civil society is to consider to be Hungary. Over the years, we've also seen the increase in Poland, but not as bad as Hungary. And we see that Estonia has not progressed during the last years. And that actually goes back to further, somewhere around 5 years. Estonian civil society has been very, very, very fixed. So no progress, but at the same time, no actual worsening. Bom, e esse gráfico, quando a gente olha em termos de sociedade civil, comparando a sociedade civil da Estônia de modo geral com outros países do leste europeu, né? E a Estônia hoje é considerada de ter o seu país que tem a sociedade civil mais forte, e esse é o chamado Índice de Sustentabilidade da Sociedade Civil. É um material publicado pela USAID, que é uma das entidades que faz o financiamento para a Kodanik. E aqui esse gráfico ele olha basicamente o seguinte: quanto menor o número de pontos, mais forte é cada sociedade civil do seu respectivo país. Então tem algumas sociedades já um pouco mais problemáticas, por exemplo, com a Hungria, né, com quase 4 pontos ali em 2018, e alguns outros países que têm apresentado uma piora, como por exemplo a Polônia, né, se olhar na evolução do gráfico. No caso da Estônia, não tem havido um progresso, né, em termos de fortalecimento da sociedade civil desde aproximadamente 5 anos, que de certa forma mostra que a sociedade civil da Estônia também está estável, né, nem piora, nem melhora. We have seen progress in Slovenia and Lithuania, both of which have established systems that we have already in place in Estonia. For example, Lithuania established their own civil society development fund. That fund was established in Estonia in 2002, after ECAC was established. So they are learning from us. We are the role model for some other countries in Eastern European region. E nós temos visto também progresso em outros países, como a Eslovênia e a Lituânia, implementando aí sistemas, por exemplo, que a Estônia já possui, já tem, disponibiliza. Como, por exemplo, a Lituânia, que implementou o Fundo de Desenvolvimento da Sociedade Civil, recentemente, coisa que a Estônia já tinha em 2002. Então, de certa forma, a Estônia hoje é considerada um modelo em termos de sociedade civil, principalmente para esses países, né, do leste da Europa que compartilham aí dessa história recente comum. And when we look at the overall sustainability in Estonia, then we see that we are the strongest when it comes to the sectoral infrastructure. But at the same time, we are the weakest when it comes to organizational capacity and financial viability. So that means that quite a lot of organizations are, when you take a longer run look at them, then they are either dependent on their funder, either it's a ministry or a public or a local municipality or another foreign fund. That means that they are not sustainable in a longer term. E quando a gente olha na sociedade civil, né, a foto da sociedade civil da Estônia de modo geral, em termos de sustentabilidade, a gente vê, por exemplo, que um aspecto que a Estônia é muito forte é na questão de infraestrutura, né, segmentada.
que ela demonstra aí maior pontuação. E a menor pontuação, né, em termos de sustentabilidade é relacionado à capacidade organizacional, ou seja, o quanto que cada organização, cada ONG da Estônia tem em termos de viabilidade financeira, né, ao longo do tempo. Ou seja, mostra que a maior parte das ONGs da Estônia, muitas delas dependem, na verdade, de financiamento, seja de governos locais, de municípios, prefeituras, ou mesmo de financiamento estrangeiro. So we have a lot to learn, but we have done some very good decisions in the past, and we have developed a very strong civil society with a very short period of time in the history, and that is something to be proud of. But at the same time, as I mentioned, there are things that we need to further develop to make sure that our civil society also is strong enough to last if something would come about that is problematic, let's say. Bom, então eles consideram que eles ainda têm muito a aprender, mas que são gratos que tomaram boas decisões no passado e conseguiram desenvolver uma sociedade civil forte, né, num espaço de tempo bem curto. E óbvio que tem várias coisas para serem desenvolvidas, né, para ser fortalecidas, mas que de modo geral a sociedade civil da Estônia ela é satisfatória. So altogether, some structure and acting models or working models for the civil society organizations in Estonia. 44% of civil society organizations have up to 10 members. So meaning that there are quite a lot of organizations that are small. So we have 26% of CSOs that have between 11 and 30 members, and only 3% of organizations have more than 500 members. But considering that the population of Estonia is 1.4 million, then that is still quite good for us. Could you mention the 3%, some of them who are these organizations over 500 members? So for example, Estonian Debating Society has 1,000 members. We have youth organizations, quite a lot of them that have more than 1,000 members. One of them, the largest youth organization is the Scouts and Guides, which is the sort of civic protection organization. Small boys running through forests learn how to survive, basically. Ok. Então, no geral, em termos de modelo de atuação, né, e tamanho das organizações de sociedade civil na Estônia, 44% tem até 10 membros, o que mostra que são muitas organizações com uma pequena quantidade de membros. 26% delas têm entre 11 e 30 membros e 3% somente tem aí acima de 500 membros. E eu aproveitei o gancho para perguntar para ela quais seriam alguns exemplos dessas organizações de sociedade civil que têm essa quantidade grande de membros. E ela mencionou algumas, como a Sociedade de Debates, organizações da juventude, os próprios escoteiros, né, de guias relacionados a jovens, a questão, né, de natureza, de acampamento, etc. Majority of the organizations have 2 or 3 people on the managing board. So that means that the boards, the managing boards of the civil society organizations are not that big. I know that there are some organizations with 7 and 8 people on the board, but in the case of Estonia, majority of them have small managing boards. E em termos de conselho da diretoria, a maioria das ONGs tem entre 2 e 3 pessoas, né, nesses conselhos de administração, o que significa que não é um número grande, né? São 7 a 8 pessoas em algumas organizações, mas que na Estônia, de modo geral, né, o número é relativamente baixo de pessoas no conselho de administração dessas organizações. Only 8% of organizations pay a salary to their managing board, so majority of the managing board members are volunteers.
And altogether, only 23% of civil society organizations have paid staff, meaning that if we take 22,000 organizations altogether, and about a quarter of them, which is quick mathematics, who is able to do that, can do that later. Yeah, 5,500 or something. Exactly. So that is quite small when it comes to civil society overall. So majority of the organizations work completely on volunteer basis. And that is also something that makes them vulnerable. That is something that makes them not sustainable to some extent. E aqui as estatísticas abaixo mostram que aproximadamente só 8%, né, das organizações pagam salário para os membros do conselho da administração. E só 23%, né, no total, pagam um salário para os colaboradores, né, o que de 22 mil organizações da sociedade civil, você teria aí um quarto aproximadamente, 5.500 organizações pagam salário e o restante não paga. Então, a maioria é tudo trabalho voluntário, o que torna elas, infelizmente, mais vulneráveis, né, em termos de sustentabilidade financeira. So this is a screenshot of a database that we run. It's called the NGO Money, basically. All of the data about when a public institution, it excludes local municipalities in majority of the areas, but anytime a ministry or public institution funds a civil society organization, at the end of the year, we will know it. So every year we get an overall table from the accountants of the country. They put together an Excel sheet that has more than 200,000 lines. And then we go through them and sort of clear them, analyze them, make them into a systematic order, and come to the conclusion that the central government pays roughly 166 million euros each year to civil society organizations in total. Local municipalities pay 64 million euros in total. And the number of CSOs that money goes to is 3,878, which is only 28% of all of the CSOs in Estonia. Bom, e essa aqui é uma foto da base de dados que o pessoal da Neno tem disponível, né, como organização guarda-chuva, e mostra relacionado ao financiamento das ONGs. Então, são dados, por exemplo, sobre financiamento do setor público ou de governo. Não está incluso financiamento, por exemplo, de municípios, né, de governos locais. E toda vez que um ministério ou uma instituição do setor público faz algum aporte para as ONGs, o pessoal da Neno consegue saber. E aí é uma tabela geral, né, que eles às vezes recebem com as informações, registros de financiamento que foram feitos, com 220 mil linhas, e o pessoal da Neno aí tem o trabalho de analisar, filtrar, sistematizar, tudo isso para gerar esse dashboard. E aí, no fim, o resumo é que governos centrais pagaram 166 milhões 700 mil euros, né, no total para ONGs, enquanto que governos locais pagaram 64 milhões 800 mil no total. E em termos de distribuição, né, das ONGs, uma média do pagamento foi de 4.282 euros, e o número total de ONGs que receberam esse aporte, esse fomento, foi de 3.878 ONGs, o que dá um total aí de somente 28%, né, de todas as 22 mil que existem na Estônia hoje. And we see that the funding is almost equal between project funding and strategic funding. We also see that funding-wise, majority of the funds goes to recreational activities, so free time, culture, and religion, and comes from the Ministry of Culture.
E quando a gente olha o financiamento de modo geral, a gente vê que quase todo o financiamento ele vai para financiamento de projetos ou financiamentos estratégicos, né? Então, e quando se relaciona ainda a funding, também temos de categorias, ele vai mais para a categoria, né, ou para o subsegmento aí recreativo ou recreacional, que envolve lazer, cultura e religião na sua maior parte. So it's our job as an umbrella organization and as a representative of civil society to make sure how much and how the government and the public sector in total funds civil society organization. Is it equally accessible? Is it transparent? Is it done in a way suitable to a democratic government? E é o papel da ANENO como organização guarda-chuva, né, garantir aí a representatividade das ONGs, né, que fazem parte da sociedade civil da Estônia, e de monitorar e até, de certa forma, cobrar o governo em termos da quantidade, né, da distribuição desses valores, desses financiamentos, né, para que eles façam aportes da forma correta, que seja acessível, que seja transparente, né, fortalecendo o segmento como um todo. Another important area where civil society is included is engagement. So one thing that is very important for Estonia is when we are in the process of policymaking, then stakeholder consultation and stakeholder involvement is mentioned as a very vital part in the good practice of policymaking, but it's also practiced through every ministry having a staff member whose job is to actually consult other public officials on how to involve stakeholders. E outra área bem importante da sociedade civil na Estônia é relacionado a engajamento e participação, né? Principalmente quando está relacionado ao processo de formulação de políticas, né? Ou de policy making, ou seja, de conseguir trazer aí o envolvimento, né, dos stakeholders, das partes, né, interessadas, importantes. Isso para eles é vital e é uma prática, inclusive, né, de formular política. E aqui eles tentam garantir que cada ministério, por exemplo, tenha participação e tenha staff específico para consultar, né, com oficiais da sociedade civil em termos de engajamento, de formulação dessas políticas. And here in the background, you can see an event taking place. It is one of the events that is organized for the establishment or the sort of development of Estonia 2035. So it's a strategy document for Estonia, and both civil society organizations, experts, partners, all kinds of different stakeholders were invited to those events. The process itself has lasted almost 2 years now, and it has had loads of public discussions, loads of open events where people can come together and actually share their ideas, discuss about different issues that we face. And there were also discussions on local municipality level on 2 instances in each municipality. So a lot of stakeholder involvement, a lot of actual engagement through the public, and a lot of participation from the civil society sector in that process. Can you tell how many people attended this event particularly? Thousands. It's very, very hard to say. This one that the picture is from was attended by roughly 500 people. Uhum. E aqui no fundo, pessoal, vocês podem ver a foto de um evento que foi organizado aqui na Estônia recentemente. Um evento para discutir, que teve a participação de aproximadamente 500 pessoas, e foi para discutir a estratégia da Estônia até 2035, né, como formulação de um documento estratégico, né, para a Estônia. E ele envolve tanto as organizações da sociedade civil, né, quem é expatriado, então no meu caso eu poderia participar, parceiros, outros stakeholders, né, e é um processo aí no total de 2 anos de formulação desse documento estratégico, com muita discussão,
envolvimento de pessoas, ideias, problemas, né, e também uma discussão em nível local, né, para conseguir ter um envolvimento aí dos stakeholders, gerando engajamento e refletindo isso depois no setor público. Another example of cooperation or guidance, if even to say, from the civil society and from the civic activists is Rahvaalgatus. It's a citizen initiative portal where you can discuss, put together initiatives, collect signatures, and by Estonian law, if your initiative collects more than 1,000 signatures, so at least 1,000 digital signatures, the Parliament of Estonia is obliged. They have to deliberate. They have to come to a resolution about the proposal. So, for example, one of the initiatives that is very popular that reached more than 6,000 signatures in the initiative portal was about abolishing fur farms in Estonia. And at the moment, the Parliament is processing that initiative. Can you please repeat fur farms? I didn't get it. So the initiative collected signatures for the government to abolish fur farms. So we have minks and different animals raised in cages for people to have nice fur coats and stuff. Oh, I see. Fur, sorry. Yeah. Entendi. Então, outro exemplo de cooperação interessante que serve até como guia aí de atividades cívicas, né, ou mesmo da sociedade civil, é o portal de iniciativas cidadãs, chamado em estoniano Rahvaalgatus, né, e tem disponível também ali tanto em inglês quanto em russo, e é um portal justamente para discutir novos projetos e também coletar assinaturas, né, e nós temos algumas coisas parecidas com isso no Brasil. A diferença é que na Estônia a assinatura digital tem validade jurídica, então, e também pela lei estoniana, uma vez que você coleta 1.000 assinaturas, né, de novo, assinaturas digitais, o parlamento ele é obrigado a pautar, né, essa sugestão. E aí depois ela estava dando exemplo de uma das iniciativas aí que foi recentemente superou esse número mínimo, foi uma iniciativa para abolir fazendas, né, para a cultura de animais em termos de pele, né, de produzir aí roupas de pele, esse tipo de coisa. Então eles queriam abolir isso e coletaram mais de 6.000 assinaturas e essa iniciativa aí tá caminhando. Was it already approved? Like the farms were abolished or something? No, not yet. They are making that decisions hopefully during before they go to their summer break, because it's there's a time limit that that the Parliament has. So they have to make a decision between 6 months. And the initiative was provided to them in February, so they have to do the decision, make a decision before the summer break. Okay. Eu perguntei para ela sobre essa iniciativa aí de abolir as fazendas para a criação, né, de animais por causa da pele. Ela falou que ainda não foi decidido, mas que tem que ser decidido antes da pausa que eles fazem agora no verão, né, das férias de verão aqui na Estônia. E essa proposta foi encaminhada em fevereiro, então ela está em tramitação e deve ser decidida em breve, se abole ou não. But it is a sort of a remarkable way of how individuals and civil society organizations can actually define the work or sort of assign work for the Parliament. So it's not only Parliament making initiatives and changing or creating policies, but it's also people have the opportunity to collect signatures and then tell the Parliament, so this is something that you need to discuss, this is something that you need to take into account and make a decision on. Yeah. E essa é uma forma brilhante, né, bem marcante mesmo, de como indivíduos podem definir o trabalho que deve ser feito pelo parlamento, ou seja, pessoas têm a oportunidade de coletar as assinaturas, né, e depois direcionar isso para o parlamento e dizer, olha, isso que você precisa discutir, isso que você precisa deliberar,
né? E pensando também um aspecto, um parênteses importante aí, que aqui na Estônia o voto ele é indireto, né? A votação ela acontece para conselhos locais, que é um equivalente aí à Câmara dos Vereadores, e a Câmara elege o prefeito e depois tem um voto para o parlamento estoniano, né? Que elege depois primeiro-ministro e presidente. E aí depois eleições para a União Europeia. Então aqui essa democracia acho que semi-direta. So everyone with an ID card then can just log on, create an initiative, or subscribe to an initiative and receive news about it and sign initiatives, and the parliament has to take them into account. Everyone above the age of 14, for some reason the law thinks that people under the age of 14 do not have the mental capacity to make their own decisions. E ela disse que, né, relacionado até à apresentação de ontem, que qualquer pessoa da Estônia que tem um ID card, né, que é aquele cartão de identidade com o chip, elas podem dar início dar uma abertura a alguma iniciativa, né, para ser discutida. Elas podem criar, elas podem assinar, elas podem promover isso para coletar as assinaturas, e é para qualquer pessoa a partir de 14 anos. Ela falou até um tom um pouco sarcástico aqui de que por algum motivo, a lei da Estônia entende que pessoas que têm a idade abaixo de 14 anos não têm capacidade mental, né, para formular uma iniciativa e publicar nesse portal. There are two other websites that I want to share with you. One of them is Participation Web, which is osale.ee. I don't think it has English content, but basically this is a website where anyone in Estonia can put forward ideas to the government. So this is where you can make propositions for the government. You can provide your own opinion about policies that are in the policy-making process, or you can look for different strategy documents and legal documents. So this is basically and you can see that there are people who have published their own opinion and sort of input for the government. So the government uses this portal. And another portal is eelnõude infosüsteem. This is where all policy drafts come together. So every ministry, when they put forward a policy draft, it has to come here. And every people in Estonia can have information about a policy draft, add comments to the draft, or see in which state, in which part of the progress of policy making a current draft is. So for example, this is a strategy document for our public, so our population and our coherent society. This is United Nations Action Plan. This is sorry, I'm not viewing your screen for some reason. Maybe you're sharing just the slide. Wait. Wait, sorry. Can you see this now? Yeah. Okay. So this is the eelnõude infosüsteem. This is where all policies that come to be an action come to, you can see them all here. Ok, vamos lá. Então, ela queria só mostrar dois outros sites aí, compartilhar com a gente. Depois também a gente vai disponibilizar o link para vocês. O primeiro deles é relacionado, né, à chamada rede de participação. Infelizmente não está disponível em estoniano, mas esse primeiro ele possibilita que basicamente qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fornecer ideias para o governo e também pode emitir aí opiniões relacionadas ou à política em geral ou mesmo ao policy making, né, a formulação de novas políticas. E também é possível rever documentos estratégicos, documentos legais, né? Então tem até pessoas aí que já forneceram inputs, né, opiniões para o governo, e o governo realmente já teve caso de acatar essas opiniões. E o segundo é o chamado Elnode Infosystem, né? E no caso desse segundo site,
ele é basicamente um repositório aí de todos os rascunhos, né, os drafts, em termos de novas políticas que estão sendo formuladas. Então, todos os ministérios, todas as novas políticas estão sendo formuladas, esses documentos são armazenados e disponibilizados nesse site. E é interessante que qualquer pessoa pode ter acesso, pode fazer comentários, né, pode participar, pode checar o status, né, dessa formulação de políticas. E aí, por exemplo, você tem o caso de um documento que ela mostrou ali, até sendo formulado em parceria com a ONU, outro para olhar a questão da coesividade da sociedade. Então, é interessante. E aí, só um parênteses meu também. Quando eu me mudei para a Estônia, eu consegui acesso a esse site, consegui me virar ali no tradutor e eu baixei basicamente quais eram os principais documentos, né, em termos de políticas da Estônia para a educação, para governo, para a economia, para a sociedade de modo geral. Então, realmente, você consegue ter uma noção disso. E eu acho que já vem uma prática lá de trás da pós-União Soviética, na década de 90, que a Estônia consegue, de certa forma, definir suas políticas, tratar isso num documento em termos de 5, 10 anos, médio e longo prazo, e depois seguir, né? Independente de quem está no poder, eles dão sequência no plano que foi formulado, até porque tem legitimidade, né? Você teve a participação da sociedade civil como um todo, dos principais stakeholders, então esse documento ele realmente é seguido e implementado como política. Okay, so advocacy. No, please go on. So advocacy organizations use those, especially this Elnode system. They use them daily. So this is the place where civil society organizations and activists can come and directly comment and get access to different policy drafts, different, not only when something is already approved or come to be in action, but you can also comment anything that is in the making. So you can see the status here, and so this is for civil society organizations who deal with advocacy. They also order notifications from these sites and get information when some kind of a policy comes to be a draft. And yeah, so this is a very everyday tool for advocacy organizations and in communicating with the ministries and public institutions in larger. O que ela está dizendo é que esse site é importante principalmente para as organizações que trabalham com essa questão do ativismo, né, do advocacy, ou seja, uma ferramenta de uso praticamente diário aí. Eles conseguem buscar informações específicas, conseguem fazer comentários diretos nos drafts das políticas que estão sendo produzidas, né, não só no que já foi aprovado, no que já está talvez em implementação. E aí, de fato, trabalhar na questão do que ainda está em construção, né, de participar disso. Então, e dá também para que é possível que as organizações ou qualquer pessoa que participa ative para receber notificações, né, em termos de atualização do status desses rascunhos aí das políticas que estão sendo criados. So this is it from my side. We have, I think, now 30 minutes for different questions. So I will put up the slides again if someone had questions about the slides or any content of them, but shoot. Ok. Bom, ela agradeceu e disse que do lado da parte da apresentação é basicamente... E agora nós temos aí mais ou menos 30 minutos para perguntas e respostas. Ela vai deixar os slides abertos, caso seja necessário revisitar aí algum slide. É só mandar as perguntas aí. Também encorajo vocês. Eu acho que mas podemos também aí colocar as outras perguntas de vocês. Rafael, eu já tenho algumas perguntas aqui que foram encaminhadas. Podemos começar? Podemos, vamos lá, pode mandar. Good morning, Kai. Well, actually, it's good afternoon for you. I'm Silvio. I'm responsible for moderating the questions. And we already have a few interesting questions here. The first one
is NENO a consulting entity, or does it have any enforcement power to deliberate it in some aspects? We are more of a consulting agency when it comes to civil society. So we have no sort of harness over civil society organizations, and we can't make organizations do anything. The same applies to the public institutions. And luckily, so far, it has not been necessary. The entire, if we look at the development of civil society organizations, then through partnerships, through trust and continuous communication, things are easily done, not easily, but it takes time, but things are doable in a way that does not necessarily need to have a sort of stronghold. Rafael, eu esqueci de traduzir a pergunta, né? A pergunta foi se a NENO é uma organização de consultoria ou se ela tem poder de deliberação. Você quer traduzir a resposta? Ou... Sim, ela basicamente diz que é uma organização de consultoria, né? Que felizmente até o momento não foi preciso ter essas atribuições executivas, né? Que de certa forma através das parcerias, da relação de confiança que existe na sociedade civil na Estônia, as coisas são relativamente facilmente realizadas, né? As coisas são mais fácil de realizar. Leva um certo tempo, né? Mas a princípio ainda não foi necessário somar essas atribuições executivas para a NENO. Ok, a outra pergunta é sobre organizações da sociedade civil que representem o setor empresarial. Kai, the question is, are there organizations in Estonia that represent the business sector, the private sector, and specific sectorial class organizations that represent, let's say, lawyers or engineers? How is this organized? So there are civil society organizations that represent business sector. There is this organization which is Is there a chamber of commerce, for instance, or something like that? I think that is it, yes. So so this is an organization, Estonian Employers Confederation, for example. There are other umbrella organizations that members are only private entities or larger companies. We don't necessarily consider them as part of the civil society because the definition of a civil society organization for us is that they work in public interests. If they work for private interests, they're not considered a civil society organization. The same applies to, for example, if a local municipality or a government establishes their own NGO. It's still not a civil society organization because it serves the interests of the government or the local municipality. The same applies to these kinds of chamber of commerce and unions, labor unions and things like that. They serve the benefit, or the aim is to serve their members. Which is not the definition of civil society. The civil society serves the public benefit. A resposta foi basicamente que existem algumas organizações que têm uma representatividade mais para o setor empresarial,
mas que elas não são consideradas necessariamente como da sociedade civil, porque elas defendem mais interesses privados, representam os interesses de seus membros, não do público, né, dos cidadãos de modo geral. Então, para ser, de fato, da organização da sociedade civil, precisaria representar a população como um todo. E esse conceito aí também que exclui, de certa forma, câmaras de comércio, sindicatos e outros, né, porque, de novo, eles têm essa mesma finalidade. E, Silvio, só fazendo um parênteses, aqui na Estônia existe a Câmara Estoniana de Comércio e Indústria, a gente, inclusive, já fez uma visita lá, e tem também a Associação de Micro e Pequenas Empresas, da qual o Estonia Hub, inclusive, é membro. E eles estavam discutindo agora, por exemplo, qual era o nível de auxílio do governo para as micro e pequenas empresas, né, participaram aí na formulação de outras políticas de assistência durante a pandemia, então tem essa representatividade também. Silvio, acho que seu microfone está no mudo, não sei se você quer falar alguma coisa. Temos mais algumas perguntas aqui. Tem mais algumas perguntas aqui interessantes. Uma delas trata sobre como funciona efetivamente a participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas. Qual é a metodologia? Se a descrição das iniciativas que depois irão receber os votos e se transformarão em decisões do Congresso, se na descrição dessas iniciativas existe a participação do poder público, de servidores públicos, ou, no processo de elaboração. Okay, so Kai, the question is, how is the actual participation of the civil society in policy making? Well, we were talking about the methodology. Is there in the process of a description of an initiative, normally, does government officials participate in the process? Are they involved? Or any individual, a citizen, can do the whole thing, propose the initiative, and then get the votes? How is this elaborated? So the most common policy making process is that a policy is drafted by a ministry, staff members of a certain ministry. They put together a draft proposal, then it goes through stakeholder consultation. Civil society and individuals who are interested can participate then. And then the ministry puts the proposal, the policy draft for the parliament to vote on, or propose it to the government directly to deliberate. So in majority of cases, this is very shortly explained, this is the policymaking process. It's not necessarily possible for an individual to put together a policy draft and then send it to deliberation, send it to the parliament to be voted on. You can write a draft and then you can collect signatures for it, but it's still not necessarily your wording that goes to the policy making. So if the parliament makes a decision that, for example, these fur farms, these need to be abolished, then even then the parliament sends the decision back to a ministry that is responsible for that area, and then the ministry and the staff working there, the public officials, start putting together that draft document. And when the draft document is put together, they can also consult, in putting that draft document together, they can consult civil society organizations. And that's what they often do as well. I see. Bom, a resposta basicamente é que o procedimento mais comum, né, na formulação de novas políticas, ou principalmente legislação, é que um draft, né, um primeiro rascunho é feito pelo ministério, pelo staff desse ministério, pela equipe, e depois ele vai levado para consulta pública, né, envolvendo aí os stakeholders, a sociedade civil e os próprios indivíduos que podem participar. Feito isso, o ministério finaliza esse rascunho, esse draft, transforma isso numa proposta de fato e leva para votação parlamentar ou mesmo para uma deliberação direta do governo.
Na maioria dos casos, assim, essa é a explicação mais resumida, é a forma mais comum de ser feita. Ou seja, não é possível para que um indivíduo na Estônia monte esse draft de política pública ou de formulação de políticas e mande para a deliberação direta. O indivíduo pode construir esse rascunho, né, esse projeto de lei, e depois coletar assinaturas, mas ainda assim precisa ter a representatividade do Ministério. No caso que ela deu de exemplo lá da iniciativa pelo site, né, das fazendas de animais de pele e tudo, ela estava dizendo que, por exemplo, uma vez que o parlamento discute e aprova, né, a abolição dessas fazendas, ainda assim o trâmite é voltar isso para algum ministério responsável, montar também esse projeto de lei, também fazer a consulta pública e aí depois oficializar isso. Né? Ok. Tem mais uma pergunta interessante aqui. Quais são os critérios ou requisitos para que uma organização da sociedade civil receba recursos públicos? The question is, which are the requirements, the criteria for a civil society organization to receive public funds? They have to do something that is useful for either the local municipality. They need to be a service provider, or for the public, for the government and the ministries. You need to work in the area that is assigned to them. There's no specific criteria for that matter. So, for example, if you apply from the Civil Society Development Fund, which is KUSK, then their criteria, I think, is that you have to be at least 1 year old. And that's pretty much it. Your financial books have to be online, and you have to be transparent, and it has to be clear what you do and how you do it. But there are no sort of overarching criteria set for organizations that they need to reach in order to get public funding. There are smaller fundings from local municipalities, and these are provided for very, very small, very fresh organizations. So basically you can establish an organization in March, and in April, where there is open call for local municipality organizations for their development, you can apply for 5,000 euros and carry out activities throughout the summer, basically. Ok. Então, basicamente, a resposta é que para o critério, né, os critérios, de certa forma, são que as ONGs precisam ter alguma atividade, realizar algo de útil, seja útil para a municipalidade local, precisam ser um provedor de serviços, seja para o governo ou para o ministério, ou as áreas relacionadas de atuação, né, dessas entidades e instituições públicas. Ou seja, não há critérios diretos, especificamente definidos e tudo mais. Tem um fundo da sociedade civil na Estônia chamado KUSK, e o critério deles, por exemplo, como eles são um órgão governamental, né, nacional para a Estônia, é que você precisa ter pelo menos 1 ano de existência, mas também é basicamente isso. E aí, do ponto de vista de contabilidade da ONG, precisa estar disponível online, precisa ser transparente, né, o que é feito, como é feito, mas não tem, assim, critérios propriamente estabelecidos. Ela deu um outro exemplo, que são para financiamentos um pouco menores, né, de governos locais também. O que você pode fazer é, por exemplo, começar uma ONG agora no mês de março, e aí em abril você participa de uma chamada pública para algum desenvolvimento, a prestação de algum serviço específico, você aplica para esse fundo, recebe, por exemplo, 5.000 euros, e aí entrega o serviço, né, faz as atividades ao longo do verão. Então, também tem essa outra opção. Ok. Tem mais algumas perguntas muito interessantes. Uma delas se refere à integração de dados. Nós vimos ontem que os dados são abertos, existe muita informação, e a pergunta é, para formular proposições deste tipo, as organizações da sociedade civil, elas têm acesso livre, acesso indiscriminado a toda a base de dados?
essa foi mais ou menos a orientação da pergunta. So the question is, we understand that with a society with that much digital participation, there is a lot of data. And the question is all the data available to civil society organizations in order to prepare those initiatives? Do they have free access to all sorts of information and data available? Or do they have to request that specific data to public organizations in order to prepare the initiatives? Majority of the information is freely accessible. Every ministry has their own documentation management system where all documents are managed. So if, for example, if a minister writes a letter of some sort, an official letter, then that goes to the document management system. Which is a problem for us is that all the information that goes through the government, all the meeting memos, all the sort of policy drafts and documents that the government sort of deliberates or discusses, they are all assigned this sort of AK note, which means that for institutional use only. That so it's getting more and more common for public institutions, especially the government, to limit the information that they give out. But still, luckily, majority of the information that the civil society organizations need is freely accessible. Bom, o que ela respondeu foi que atualmente ainda a maioria das informações está acessível, né, aberta, e que basicamente todos os ministérios têm um sistema de gestão de documentos, né, onde essas documentações são armazenadas, são geridas. E aí, por exemplo, se um ministério escreve uma carta oficial, isso é depois armazenado e enviado para esse sistema de gestão de documentação. Um problema é que toda a informação que passa pelo governo, né, informação, por exemplo, ata de reunião, memorando, os próprios projetos de novas políticas, etc., eles são atribuídos como uma nota AK. Eu não peguei bem o termo, mas é basicamente assim, para uso institucional, né, somente. E isso restringe, né, o grau de acessibilidade dessa documentação. Então, infelizmente, está ficando mais comum que instituições públicas, principalmente relacionadas ao governo, estão começando a limitar um pouco a informação que eles disponibilizam. Mas, por sorte, atualmente, como eu comentei, a maioria das informações está disponível para as organizações de sociedade civil. What I hope you saw that I just do was that I went to the homepage of them. You didn't? No. But can you see my screen now? Yes. Okay. So when you go to the Ministry of, for example, Interior, if you go to their homepage, then every homepage, as I mentioned, has the elnode infosystem and the participation web, and it has its own document register, and it's public. You can just, if you know its title or its sort of what it is it a decision? Is it a letter that is that went outside? Is it a contract? Whatever that you want, or you can just check the last week's documents, and you can access to these through here. So majority of the documents, these are all public. Ok. Pode falar assim. Assim, desculpa. Pode traduzir. Tá. Não, o que ela estava mostrando é um exemplo, né, do Ministério do Interior, por exemplo, como é que você acessaria os documentos que o governo disponibiliza, né? No caso, esse ministério especificamente. Então, tem uma seção específica lá, e aí você consegue acessar, verificar e acessar qual é o tipo de documento, ou você pode checar quais foram os documentos que foi feito o upload na última semana. Então, assim, ainda a maior parte dos documentos está disponível para consulta. Ok. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui. A sociedade civil pode participar
na decisão sobre questões tributárias, na legislação tributária. The question is, the civil society organizations are allowed to participate or to propose legislation that deals with fiscal issues, like tax legislation. We're allowed to make propositions, but not necessarily they're accepted. So we've been making propositions on how to change the tax system when it comes to donations. So currently there are limits to how much you can actually donate, or how much is donated tax-free, basically, or how much do you get tax reduction from your donations. When it comes to physical people, so individuals, they can donate up to, I think it was 1,800 euros per year. When it comes to corporations, they can donate up to 3% of their income or profit, 3% of their profit. So there are limits. We've been making propositions on changing that for I don't know how many years. They hear us and say, yes, that's a good idea, but currently we can't afford it. And then, yeah, we do the same every year. Bom, ela fez uma brincadeira dizendo que, né, fazer a proposta de mudança até pode, a questão é se eles vão aceitar ou não. Então, o cidadão ou a sociedade civil está autorizada a fazer esse tipo de proposta, e um exemplo aqui, dentro dessa questão de proposições para o sistema tributário, é uma discussão que está acontecendo aí sobre doações, por exemplo. Então, atualmente na Estônia não tem limite, né? Na verdade, há limites para doações, que são isentas de impostos, ou quanto que uma pessoa física pode deduzir, né, da sua declaração de imposto de renda, a questão das doações. E o limite, por exemplo, hoje, para a pessoa física, em termos de doação, que pode ser deduzida, é até 1.800 euros por ano, e quando se trata de pessoa jurídica, as empresas podem doar até 3% dos seus lucros. Ou seja, há limites, o pessoal da Neno tem feito propostas de mudanças por vários anos já, o governo até escuta, né, diz que é uma boa ideia, que faz sentido, mas que eles não podem custear, né, essa proposta, essa mudança. Isso geraria um encargo administrativo aí extra, né, um fardo administrativo extra que o governo atualmente não pode custear. Ok, tem mais uma pergunta bastante atual que diz respeito à pandemia. Se a sociedade civil organizada participou aí na Estônia de decisões relacionadas, por exemplo, com distanciamento social, fechamento do comércio e coisas desse tipo. So, Kai, the question is regarding the coronavirus crisis. Did the civil society organization actually participated on decisions about social isolation or the closing of the commerce and businesses, or were those decisions exclusively taken by the government? The decisions were taken by the government and the health department, but there are different areas where the civil society sort of came to help. Quite a lot of services. So, for example, mental health services, volunteers to help elderly, to carry groceries to their homes, and etc., etc. So the civil society reacted and rushed to help the government. And work together with the government throughout the crisis, and still is working. But the decisions on restrictions and etc., that mainly came from the government, because the speed of the decision-making process was too small enough to actually include stakeholders, and stakeholders don't necessarily have the expertise. So the civil society's main point was that
it's important for organizations to sort of help and try what we can do, but the decisions need to be made based on evidence, not our gut feeling and not our emotions. And luckily, I think the Estonian government did that. So they heard the necessary health organizations and health departments, but they are mainly public institutions, not civil society institutions. Bom, a resposta dela é que, de fato, as principais decisões foram tomadas pelo governo e pelo Ministério da Saúde, mas foram diferentes áreas que, após essa tomada de decisões, as organizações, né, o setor, a sociedade civil, de modo geral, veio ajudar, principalmente na prestação de serviços, como, por exemplo, relacionados ao apoio com relação à saúde mental, ou voluntários que foram ajudar idosos, né, a carregar suas compras, ou mesmo fazer compras para esses idosos. Então, a sociedade civil reagiu, né, uma vez tomada a decisão, reagiu e correu para ajudar o governo, trabalhando junto com o governo, e eu acho que ainda está trabalhando. E as decisões em termos de restrições, né, de contato social, etc., foram feitas principalmente pelo governo, porque tinha que ser uma velocidade muito alta de tomada de decisão. Então, não dava tempo para incluir stakeholders, discutir e tomar também, ter esse processo tradicional. E o ponto principal da sociedade civil é que é importante para as organizações que fazem parte da sociedade civil, né, ajudarem o governo, contribuírem nesse momento, mas as decisões também precisam ser tomadas com base em evidências. E ela acredita que, com sorte, o governo fez isso, né, ouvindo e seguindo as orientações das autoridades sanitárias. E aí eu faço um parênteses meu também aqui, porque eu passei o período de isolamento aqui na Estônia. Nós começamos o isolamento dia 13 de março e terminou agora recentemente. Então foram quase 2 meses e meio aí. A primeira coisa que eu vi foi: o governo decretou situação de emergência, que é diferente de estado de emergência. Inclusive, saiu na mídia da Estônia como estado de emergência, então gerou um pânico maior, desnecessário nos primeiros dias. Nós passamos por aquela fase, né, do papel higiênico, pessoal estocando coisa, e aí depois eles corrigiram, né, que a gravidade era um pouco menor do que tinha sido visto ou divulgado inicialmente. Depois disso, eles decretaram o isolamento social, não foi lockdown, né, foi um pedido mesmo, e fechamento do comércio, teve tudo isso, mas eles decretaram isso por 60 dias. Tá? Então, em vez de ficar prorrogando, né, por semana, a cada 15 dias, etc., eles fizeram: olha, vamos fazer o contrário. A gente entende que isso vai durar aproximadamente 2 meses, 60 dias. Se a coisa melhorar antes disso, a gente flexibiliza, né, com base em indicadores que eles definiram que deviam ser monitorados e tal, número de novos infectados, de ocupação de UTIs, de óbitos, etc, e etc. Então, foi um pouco diferente aqui, e foi criado um comitê de crise nacional, quem conduzia era o primeiro-ministro, mas quem era o braço direito dele era o ministro da Saúde, né, e dos assuntos sociais que eles têm aqui na Estônia. E aí, o que foi em termos de participação da sociedade civil, pelo menos do meu lado como residente, eles criaram um portal, por exemplo, foi o Ministério de Assuntos Econômicos, para que os empreendedores autônomos propusessem aí medidas, né, para minimizar o impacto econômico nas empresas, no comércio, de modo geral. Então, você tinha lá um portal simples até, que você podia emitir suas sugestões, e eles iam atualizando quais eram as novas medidas tomadas pelo governo em termos de ajuda financeira. Aqui também tem um aspecto forte de seguro social, seguro-desemprego, etc. O governo financiou aí boa parte dos salários, pelo menos 70% durante 2 meses. Então, assim, é meio que esse o panorama, né, do que aconteceu nesse período recente. So here you can also see one of our member organizations called BEASI. Direct translations, matter of the head. So they, as the crisis set in, they initiated sort of mental health support. You were able to contact them via Facebook, via phone calls, via emails, whatever kind of, they established a lot of sort of channels to support people, and also provided every day Facebook Lives on how to actually manage staying at home, how to manage social distancing, how to manage this sort of
change in the society and stay sane in that crisis situation. Esse aqui é um exemplo de uma organização, né, que faz parte da rede da Neno, que o nome oficial em estoniano é PEASI, mas a tradução seria mestre da cabeça, alguma coisa assim. E eles prestam serviço de apoio à saúde mental, e aí durante esse período de isolamento, por exemplo, você podia contatá-los por vários caminhos, Facebook, telefone, e-mail, né, disponibilizar esses canais para apoiar as pessoas nessa adaptação, né, ingerir como é que é agora a vida ficando em casa, com isolamento, e para todo mundo se manter são. Kai, just a complement to the question. Considering the importance of this support that was given by the the civil social organizations, do you know if they have received any financial support from the government to help and assist the public? No. Or is this solely voluntary work? It was a voluntary work. One of the most amazing things that we did was we established Zelos, which is a platform for managing volunteers. It was used to manage volunteers through the crisis as well. And it was established through a hackathon during the first weekend of the isolation, or the sort of crisis situation was, or the state of emergency was declared. Then volunteers came together, established the platform during the weekend hackathon, and then it turned out to be the most used platform for volunteers to assign help. So roughly 3,000 people joined, and all were willing to help people in their community and around to fight the crisis. So for example, there's a laboratory company in Estonia, which is Synlab. The volunteers of Rally Estonia, the volunteer team from Rally Estonia, they got the assignment to carry out the test samples throughout Estonia. So tests were taken all over Estonia, and then volunteers were the ones who rushed them from one city to another to the laboratory. So all of these things are examples where civil society and civic activists came to help, but they did not receive any financial support to do that from the government. Bom, aqui o complemento da pergunta do Silvio foi se durante esse período, né, de estado de emergência, situação de emergência que a Estônia passou, se esses serviços, todas essas atividades foram remuneradas pelo governo ou não. E a Kai disse que a boa parte era tudo trabalho voluntário, né, que ótimas coisas foram criadas durante o período, como, por exemplo, uma plataforma chamada Zelos, que é para gestão de voluntários, ou seja, se eu quero me voluntariar para prestar algum serviço, eu me conectava nessa plataforma com alguma pessoa que estava precisando, ou alguma empresa que estava precisando de ajuda extra. E essa plataforma foi criada durante o hackathon, que foi organizado na Estônia. Logo no primeiro final de semana que foi decretado pandemia pela OMS, a Estônia decretou situação de emergência, então foi naquele final de semana, ali, dia 15 de março, mais ou menos. A gente participou desse hackathon, inclusive, tinham outros brasileiros participando, depois nós levamos um modelo dele parecido para o Brasil, e aí os voluntários se juntaram, criaram essa plataforma, e se tornou a principal plataforma do país mesmo, com mais de 3.000 pessoas que se juntaram, estão dispostas a ajudar as pessoas. E ela deu um exemplo claro dessa conexão, né, do voluntário com uma empresa, por exemplo, um laboratório aqui da Estônia, chamado Surlab, que os voluntários, por exemplo, eram do Rally Estônia, e eles ficaram com a missão de transportar as amostras de testes para distribuir isso por todo o país. Então, os voluntários desse equipe de rally da Estônia, eles se voluntariaram e levavam esses testes, distribuíam para que o pessoal conseguisse realizar de fato os testes. Então, foi um exemplo aí de participação da sociedade civil e dos voluntários, dos ativistas, né, que não receberam nada por isso. Ok, tem mais uma perguntinha aqui, é mais de curiosidade. O Vitor está perguntando se a decisão de abolir as fazendas de peles foi movida por
por interesse ambiental ou mobilização social? Qual foi se ela sabe, né? Talvez ela não saiba, se foi proteção animal ou proteção ambiental. Tá. And Kai, the last question is a bit of a curiosity question related to the abolishing of the fur farms. Was the main motivation for this initiative related to the environment, so environmental protection, or was it mostly like related to animal protection? And that's fine. The final answer. Era tipo o interesse da sociedade, isso era uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente. Mas a proteção ambiental. Okay, so the main aim was the animal welfare. The organization that established the initiative is called LOMUS. It's in the name of the animals, basically. And their initiative, their aim is that there should not be animals living in cages. We have nothing against, using fur to make clothes, but those animals then need to have living conditions that are humane. They are the organization that fights for the rights of animals. Yeah. Ok, o que ela respondeu então foi o bem-estar animal mesmo. Essa iniciativa foi criada por uma instituição, uma organização chamada LOMUS, que traduzindo significa em nome do animal, e o objetivo era que, na verdade, não deveria haver animais vivendo em jaulas, né? Que, de certa forma, o povo estoniano, de modo geral, não tem nada contra o uso de roupa de pele e tudo, mas que os animais precisam ter uma qualidade de vida decente, boa condição de vida, para depois, né, ser produzido essas peles e tudo mais. Ok, bom, 11h42, nós passamos aí alguns minutinhos, mas eu acho que valeu a pena por conta da quantidade e da qualidade das perguntas. Então, eu só vou agradecer aqui. I'm gonna thank you, Kai, for your time and amazing presentation. I think it was great. We topped also 200 participants like yesterday, so I think you even broke the record. And thank you very much for the great explanation, and congratulations for your work on behalf of Nino, of Kodanik, and the whole civil society in Estonia. Me as an expat, as a Brazilian, I feel also represented on that, and I try to engage. I participated at the hackathon, and we even brought that to Brazil, so it was great. And this spirit and sense of community is something that you don't see like much in all other countries, you know. So yeah, if afterwards, if there are more questions, we're gonna go through them here and eventually send you in written format. So if you could answer to us, and then we will forward them back to the guests as well as your presentation. So again, on behalf of Estonia Hub, Silvio, and the Brazilian group here, Suraita. Suur aitäh teilegi. It was a pleasure, and feel free to send me any additional questions that you have. It was a pleasure working with you. Thank you. Yeah, my pleasure. Okay. So, thank you very much. Pessoal, só então fazendo aí o encerramento, tem alguns recadinhos rápidos, tá? Vocês vão receber novamente, agora à tarde, o link de avaliação da agenda de hoje, tá? É importante a gente entender aí a percepção e aproveitamento do conteúdo de hoje, né? E da organização, da estrutura, onde a gente recebeu ótimos feedbacks, né? Tanto construtivos quanto reforçando aí a qualidade e tudo mais. Então, a gente quer continuar melhorando, ajustando. Nós ainda temos mais 3 agendas até o final da delegação. Então, eu peço, por favor, que vocês tirem um tempinho aí, 5 minutos, para preencherem. No final do dia também, assim como ontem, vocês vão receber o link da sala de amanhã, tá? Eu daria um reforço para vocês olharem na caixa de spam de vocês. Eu recebo algumas mensagens no WhatsApp, né, e e-mails tal, de outras pessoas dizendo que algumas estão com problema de receber os links. Então, às vezes, está na caixa de spam. Se não recebeu, pode pedir para algum colega encaminhar, porque aí vocês conseguem já acessar a sala direto, o link tem a senha embutida. Essa apresentação está sendo gravada, as apresentações, igual a gente comentou ontem, nós vamos receber todas,
traduzir para português e depois disponibilizar para vocês, provavelmente na próxima semana. Assim como as perguntas, tá? Nós estamos compilando todas as perguntas que vocês mandam, ou para encaminhar para eles, ou até para fazer isso, posicionar para alguma outra agenda que conseguiria responder de uma maneira ainda mais detalhada. Reforçando também, super importante, a agenda de amanhã, tá? Que vai ser com a Academia de Governo Digital, tá? E Governance Academy, ela vai começar excepcionalmente amanhã às 11 da manhã, tá? Então, amanhã, 1 hora mais tarde, eles tiveram um imprevisto e a gente quis manter o dia da agenda, então a gente optou por postergar 1 hora aí o início, às 11 da manhã, horário de Brasília. A agenda de amanhã promete, tá? O pessoal da academia é super renomado, referência mundial. Eles vão tratar em alguns temas de construção de um governo digital, seja em esfera federal, estadual e pública e municipal. Tá? E alguns tópicos aqui que eles vão passar qual é o passo a passo do processo de digitalização, né, do governo da Estônia e como fazer isso em outros países, questão de financiamento da digitalização, quanto custa, onde conseguir dinheiro, etc. O papel do setor público e do setor privado num movimento de transformação digital, principalmente no setor público, o papel da sociedade civil na transformação digital e mecanismos de reformas políticas e administrativas. Então, eu estou com uma expectativa muito grande, já participei de outras apresentações, eles dão um show. Então, reforço aí também, às 11 da manhã, participem, vai valer a pena, e é isso. Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado novamente pela participação de todos, estão liberados, e grande abraço, até amanhã. Qualquer coisa, a gente está à disposição, contato@estoniahub.com.br. Até mais, tchau, tchau.